Olá, vamos aplicar aqui um exemplo prático das técnicas de análise do ponto de equilíbrio. Vou colocar aqui, exemplo prático de aplicação do ponto de equilíbrio. Para isso, vamos fazer o seguinte aqui. Suponhamos, vou colocar um exemplo aqui simples. Suponhamos os seguintes dados. Quais são eles? Vamos arbitrar aqui um preço de venda unitário de 20, o custo de despesa variável por unidade 4 e um custo de despesa fixo total no valor de 130 mil. Eu já tenho convicção de que dessa relação aqui nós vamos encontrar uma margem de contribuição unitária de quanto? 20 menos 4, uma margem de contribuição unitária de 16. Vamos brincar aqui agora com as duas técnicas. A primeira técnica que a gente vai trabalhar aqui é a técnica da equação. Técnica da equação. Vamos aplicá-la aqui. Técnica da equação. Veja que nós temos aqui valores unitários. Não coloquei as quantidades. Eu atribuí aí valores unitários. Não tenho as quantidades. E aí, qual é a técnica que a gente vai trabalhar aqui? Vocês lembram, gente? Quando nós, lá no início, discutimos as técnicas para o cálculo do ponto de equilíbrio, e nós vimos o seguinte. Voltando lá. Lembram dessa técnica aqui, ó, que a gente trabalhou lá? É a técnica que a gente vai aplicar nesse exemplo prático. A técnica da equação, trabalhando valores unitários. Então vejamos, voltando ao nosso exemplo prático. Então a técnica da equação aqui a ser utilizada vai ser qual? Preço vezes a quantidade, que é a receita total. Do outro lado eu tenho o custo de despesa variável por unidade, vezes a quantidade, isso aqui é o custo de despesa variável total, mais o custo de despesa fixo total, aqui. E agora eu vou substituir nessa equação o preço. Nós temos aqui 20, que é o que a gente procura, é a nossa incógnita, mas eu tenho aqui 20. Do outro lado, o custo de despesa variável ele está aqui, 4. E o que é o que a gente está procurando, a quantidade, mais o custo de despesa fixo, ele aqui, 130 mil. E aí nós temos aqui 20Q, 4Q. Ficou bem separado aqui, né? 20Q e 4Q. 20Q e aqui 4Q. O custo de despesa variável vezes a quantidade. Receita total, preço vezes a quantidade. E aí vamos trazer 4Q para o primeiro membro, com sinal negativo. E aí vamos encontrar o quê? 20Q. Não vou mudar a cor aqui não, Valdemir. 20
Q menos 4Q igual a 130.000. E aí? Vamos ter aqui 16Q, 20Q menos 4Q, 16Q igual a 130.000. Aqui é 130.000. Fazer essa relação aqui, teremos Q igual a 130.000, que é o custo de despesa fixo, 130.000, dividido por 16, que é a margem de contribuição unitária. 16. Esses 16 aqui é a margem de contribuição unitária. Olha aqui, ó, 16, multiplicado pela quantidade. Veja que quando a gente pega aqui a margem de contribuição unitária e multiplica pela quantidade, vamos ter uma margem de contribuição total, que é igual a esse custo de despesa fixa total. E aí o equilíbrio é zero. Então, qual é essa quantidade? Que equilibra receitas e custos de despesas. Isso aqui, ó, 8.125 unidades. 8.125 unidades é o ponto de equilíbrio. Veja, nós temos aqui um ponto de equilíbrio em quantidade igual a 8.125 unidades. 8.125 unidades é o ponto de equilíbrio. Ou seja, quando ela vende 8.125 unidades, ela vai ter aqui duas situações. Ou a receita total é igual ao custo de despesa total, ou, no mesmo contexto, a margem de contribuição total é igual ao custo de despesa fixo total. Essas duas situações aqui vão evidenciar o quê? Um lucro zero, com 8.125. Essa é a quantidade. Mas qual vai ser o valor da receita que vai gerar um lucro zero? E aí, para descobrir o ponto de equilíbrio em receita, o ponto de equilíbrio em valor, né, o valor da receita no ponto de equilíbrio, basta pegar o ponto de equilíbrio em quantidade e multiplicar pelo preço de venda unitário, por P, pelo preço de venda unitário. Como é que fica isso? Esse ponto de equilíbrio em receita, ou o valor da receita no ponto de equilíbrio, vai ser aqui 8.125 unidades, que é o ponto de equilíbrio em quantidade, vezes o preço de venda, olha aqui, 20. Feito isso, teremos aqui um ponto de equilíbrio em receita de quanto? 162.500 para esses períodos. Pressupondo que isso aqui é por mês, então esse valor aqui também será para o mês, né? Para o mês. Então aqui temos o ponto de equilíbrio físico em quantidade e aqui o ponto de equilíbrio em valor, em receita. Ponto de equilíbrio em unidades físicas e o ponto de equilíbrio em unidades monetárias. Essa é a técnica da equação. Do outro lado, a gente desenha aqui a técnica da margem de contribuição. Da margem de contribuição. Cálculo rápido. Na técnica da margem de contribuição, nós sabemos que o ponto de equilíbrio, nós vimos lá que ela é uma derivada da equação. E nós vimos o seguinte, que nessa técnica aqui, o ponto de equilíbrio em quantidade, ele vai ser uma relação entre o custo de despesa fixo
total, sempre aqui o total, gente, no numerador, dividido por quem? Pela margem de contribuição unitária. Então, esse ponto de equilíbrio em quantidade, ele vai ser quem? O custo de despesa fixo, 130 mil, dividido pela margem de contribuição unitária, que é de quanto aqui? 16. Já localizamos aqui, 16. E aí vamos ter um ponto de equilíbrio em quantidade de 8.125 unidades. Encontramos o mesmo resultado. Então, tanto faz ir para o cálculo direto, o cálculo da técnica da contribuição, ou utilizar a equação. Até porque essa técnica aqui é derivada da equação. Ela deriva da equação. E um outro detalhe é o seguinte: esse ponto de equilíbrio em valor, o ponto de equilíbrio em valor, eu posso calculá-lo também de que forma? Posso colocar aqui o custo de despesa fixo total, e aqui no denominador a gente pode fazer o seguinte: isso aqui, ó, eu posso colocar 1, é como se representasse o preço, de 1 subtraído do custo de despesa variável por unidade e o preço. Olha para aqui, gente. Isso aqui é importante. Vocês vão encontrar situações onde a resolução sairá por aqui. Isso aqui representa o quê? Aqui eu tenho o custo de despesa fixo total dividido pelo índice da margem de contribuição. Explique isso aqui melhor, Valdemir. Vamos explicar o que é que a gente vai fazer. Vamos subir aqui. Ó, eu posso dizer o seguinte, me ajudem. Nós temos aqui um preço de venda unitário de quanto? De 20. Temos um custo e despesa variável por unidade de quanto aqui? 4. E com isso, a gente chega a uma margem de contribuição unitária de quanto aqui? De 16. E aí eu tenho duas possibilidades aqui. Ó, fazer uma análise aqui simples. Se o preço aqui, eu vou considerar o preço como 1, então 4 de 20 vai corresponder a quanto, gente, aí? Se a gente fazer essa relação 4 para 20, vou pegar a minha máquina aqui agora. 4, 20. Eu tenho uma relação aqui de 0,20. 0,20. Então, o meu índice, a minha margem de contribuição, vai ser de 0,80. Foi o que eu fiz aqui, ó. 1 menos essa relação, custo de despesa variável, preço. Foi essa relação aqui. Ou seja, para quem gosta muito da análise vertical, isso aqui corresponde a 100%, aqui 20% e aqui 80%. Porém, eu vou trabalhar com valores unitários. Foi essa relação. O índice da margem de contribuição, ele é de quanto? 0,8. É esse índice aqui que eu vou trabalhar. O índice da margem de contribuição é de 0,8. Foi o que eu fiz. Eu peguei 1 menos o índice do custo de despesa variável. Porque esse índice aqui, ó, o índice do custo de despesa variável, é de 0,20. Então, eu peguei 1 menos 0,20. Por que 0,20? Porque quando a gente relaciona custo de despesa variável e preço, custo de despesa variável e preço, o que eu vou encontrar aqui é quanto? 0,20. Então, 1 menos 0,20, essa relação aqui, 0,20, eu vou encontrar o índice da margem de contribuição, que é de 0,8. Isso é importante, a gente ter essa visão, porque em algumas situações a resolução também vai sair por aqui. Como é que fica isso, Valdemir? Ponto de equilíbrio em valor. Eu vou colocar aqui o seguinte: um custo de despesa fixo de 130 mil. E aqui a gente vai colocar 1 menos quem?
o custo de despesa variável, 4, sobre o preço, que é quanto? 20. Essa relação aqui. Com isso, nós vamos ter aqui 130 mil, 1 menos 4 sobre 20. 4 sobre 20 dá quanto? 0,20. Essa relação aqui. Então, a gente vai ter aqui 1 menos 0,20. 0,20. Então, esse ponto de equilíbrio aqui vai ser 130 mil dividido por 0,80, que é a margem de contribuição. Então, vejam que existem dois caminhos para a gente calcular o ponto de equilíbrio em valor ou em receita. Quais são eles? Ou a gente pega o ponto de equilíbrio em quantidade e multiplica pelo preço de venda para encontrar 162.500, ou então pega o custo de despesa fixa e divide pelo índice da margem de contribuição. E qual vai ser o valor aqui encontrado? O mesmo, 162.500. 162.500 é o valor do ponto de equilíbrio. Com base nisso daqui, a gente vai tentar construir o gráfico do ponto de equilíbrio. Vejamos como é que fica isso. Com esses dois contextos aqui. Nós vamos construir aqui os níveis de venda. Os níveis de venda. Como é que são esses níveis de venda, Valdemir, para a gente melhorar essa análise? Fazer o seguinte aqui. Níveis de venda. Níveis de venda. E aí, vamos criar aqui três situações. Vamos colocar aqui as quantidades. Exatamente, as quantidades. A gente vai criar aqui. Aqui a gente vai colocar para 7.500 unidades. Aqui a gente coloca para o ponto de equilíbrio que nós encontramos antes, que foi de 8.125 unidades. E aqui a gente coloca uma situação acima do ponto de equilíbrio. Acima do ponto de equilíbrio. Vamos lá, uma situação em que haja segurança. 8.850 unidades. Como é que fica isso? Vamos ver como é que fica esse jogo aqui. Tudo isso com base no exemplo que a gente está trabalhando aqui. Aí veja, aqui a gente vai jogar a receita total, que eu sei que essa receita total, ela é o preço vezes a quantidade. Já sabemos, preço vezes quantidade. Nós vimos que o preço é de 20, vezes a quantidade de 7.500, teremos aqui uma receita de 150 mil. Vamos colocar aqui o custo e despesa variável total. Esse custo e despesa variável total, como é que eu vou encontrá-lo? Vamos buscar o custo de despesa variável unitário vezes a quantidade. Aqui é o custo de despesa variável por unidade vezes a quantidade. Vezes a quantidade. Nessa relação aqui, a gente vai encontrar quanto de custo de despesa variável? Total. 30 mil. Desse custo de despesa variável total, nós vamos chegar aqui à margem de contribuição total. O que é essa margem de contribuição total? É a margem de contribuição unitária vezes a quantidade. Isso aqui vai corresponder a quanto? A 7.500 vezes 16, que é a margem de contribuição unitária que nós vimos antes. Isso aqui vai corresponder a 120 mil.
a 120 mil. E aí, o que é que a gente pode prosseguir aqui nessa análise? Daqui vamos subtrair. Aqui a gente subtrai. Aqui vamos subtrair o custo e despesa fixo total. A questão aí. O custo e despesa fixo total. Que é de quanto? No nosso exemplo. 130 mil. Vejam que 7.500 unidades aqui está abaixo do ponto de equilíbrio. Porque aqui, ó, esse aqui é o meu ponto de equilíbrio. Né? Eu estou trabalhando abaixo do ponto de equilíbrio. Se a gente trabalha abaixo do ponto de equilíbrio, é natural que o lucro aqui ele seja, obviamente, o quê, gente? Negativo. Ó, negativo. 10 mil. O resultado negativo. E aí a gente também estabelece aqui uma conclusão. Qual é a conclusão aqui? Uma conclusão bem simples. Nesse contexto aqui, a gente percebe aqui que a margem de contribuição total ela é menor. Ó, a margem de contribuição total é menor que o custo de despesa fixo total. É importante visualizar isso aqui. Não é? Quando a gente parte de 7.500 para 8.125 unidades, a gente pega um preço de 20 e multiplica por 8.125, vamos encontrar aqui uma receita total de 162.500. Lembram? O ponto de equilíbrio em receita. Vejam que o custo de despesa variável também vai alterar. Eu vou pegar o custo de despesa variável de 4, multiplicado pela quantidade que é 8.125, e aí vamos ter um custo de despesa variável total de 32.500. Ou seja, 4, que é o custo de despesa variável unitário, vezes a quantidade, que é 8.125. E aí, nós vamos encontrar aqui o quê? Uma margem de contribuição total que vai oscilar para 130 mil. Esse custo de despesa fixo permanece, né, em 130 mil. 130 mil. E aí vamos encontrar um resultado zero. Zero. E observe que aqui a margem de contribuição ela é igual ao custo de despesa fixo. A margem de contribuição total ela é igual ao custo de despesa fixo total. E então aqui teremos o resultado nulo. O resultado nulo. Não se esqueçam, gente, a gente está trabalhando aqui com o seguinte, a gente está considerando um preço de venda de 20, um custo de despesa variável unitário de 4 e uma margem de contribuição unitária de 16, desde o início da questão que a gente vem discutindo aqui. E agora vamos para uma situação acima do ponto de equilíbrio, não é? 8.850. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar 8.850, multiplica por 20, e aí encontramos quanto? 177 mil. Custo de despesa variável total para 8.850 unidades. O que a gente faz? 8.850 vezes o custo de despesa variável unitária. Vamos encontrar aqui 35.400 de custo de despesa variável total. A margem de contribuição total, tem duas opções. Ou a gente pega a receita total e deduz a margem de contribuição total, ou simplesmente a gente pega 8.850 e multiplica pela margem de contribuição unitária. Eu vou encontrar o mesmo resultado, 141.600. A gente vai ter que subtrair o mesmo custo fixo, que vai existir para os 3 níveis aqui apontados, e aí vamos encontrar aqui o quê? Um resultado superavitário positivo de 11.600. 11.600. Desculpa, gente. 11.600.
e 600. Na verdade, aqui, o que eu tenho que colocar é o seguinte. A margem de contribuição total, ela é maior, aqui, ó, maior que o custo de despesa fixo total. Foi isso que eu quis colocar aqui, né? E aqui teremos um resultado positivo, lucro. Então aqui nós temos uma situação abaixo do ponto de equilíbrio, aqui no ponto de equilíbrio e aqui acima do ponto de equilíbrio. Esses três contextos aqui apresentados, né? Esses três contextos. É bom ter essa visão geral dessa análise nos três níveis de venda. Na medida em que a receita aumenta, a margem de contribuição total aumenta na mesma proporção. E vocês podem observar que o preço, o custo de despesa variável por unidade e a margem de contribuição unitária são constantes. São constantes. Por isso que essa relação aqui, ela é direta. Por isso que a metodologia de custeio derivada, né, da qual isso aqui deriva, é o custeio variável, o custeio direto. Porque essa relação entre a margem de contribuição, os custos de despesas variáveis e a receita total é uma relação direta. E aí a gente considera como custeio variável e custeio direto. Vamos pegar esses três níveis aqui, 7.500, 8.125 e 8.250, e vamos construir um gráfico. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar no gráfico. Vejamos. Eu vou tentar colocar aqui o gráfico do ponto de equilíbrio. Vou construir aqui a parte, esse gráfico. Gráfico do ponto de equilíbrio. Vou colocar aqui. O gráfico do ponto de equilíbrio. Como é que isso aqui funciona? Pegando aquela ilustração anterior, vamos aqui no lápis, para ver se eu consigo. Para ver se eu consigo, não. Vamos conseguir. Aqui está o eixo horizontal, onde eu tenho os custos e receitas. Aqui o eixo, desculpem, aqui o eixo vertical, onde eu tenho os valores dos custos das receitas. Aqui o eixo horizontal, onde nós temos as quantidades. E eu sei que aqui teremos, vamos construir aqui a função que parte da origem, a receita total. A gente discutiu antes isso aqui, né? Temos que trabalhar aqui uma linha na mesma proporção da quantidade, que é a linha do custo e despesa fixo. Temos que desenhar também a linha do custo total. A linha do custo total, ela parte do eixo vertical, né, do ponto do custo fixo, a do custo total. Isso daqui, ó, é a função do custo e despesa, desculpem, gente, custo e despesa total. Aqui eu agrego custo e despesa variável mais custo e despesa fixo. E aqui, paralelamente, eu tenho a do custo variável, do custo e despesa variável total. Mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte, ó, a gente tem aqui um ponto de ruptura entre a receita, ó, a receita e o custo de despesa, o custo de despesa total aqui, o custo de despesa total, essa ruptura aqui, né? Essas duas, ó, a do custo de despesa total e a da receita total. Como é que isso aqui funciona?
Vamos tentar pegar esses números aqui e colocá-los aqui. Aqui já discutimos que é o custo de despesa fixo. E aqui, paralelamente, eu tenho aqui o custo de despesa variável. Observe bem o seguinte, para o cálculo do ponto de equilíbrio, eu terei 8.125 unidades. Essa ruptura aqui, ó. Essa ruptura aqui. 8.000, aqui eu tenho 8.125 unidades. Aqui. 8.000, é a conjugação que eu vou encontrar aqui. 8.125 unidades. Isso aqui é o ponto de equilíbrio. Ó, 8.125 unidades. Qual é a receita? Qual vai ser a receita? 162.500. 162.500 é a receita. Aqui de lado. Ó, o ponto de equilíbrio, em quantidade, ele é de 8.125. E qual é a receita dele? 162.500. Calculamos isso antes. Isso foi calculado antes. E eu sei que, antes desse ponto de equilíbrio, eu tenho um volume de produção aqui. Olha só, gente. Aqui, ó. Aqui. De 7.500 unidades. Com 7.500 unidades, a gente vai perceber o seguinte. Olha a receita aqui, ó. De 7.500 unidades. Prejuízo. Ó, se a gente fizer isso aqui, ó. Prejuízo. Essa região aqui destacada, é uma região de prejuízo. Prejuízo aqui. Veja que com 7.500 unidades, olha onde é que vai estar aqui a minha receita. Ó, com 7.500 unidades é a minha receita. Porém, com 8.850 unidades, vou jogar aqui agora 8.850 unidades. 8.850 unidades. Como é que vai configurar a minha receita? Para 8.850 unidades, olha a receita, gente. Ela já alcança a área de lucro. Essa região aqui, ó, que é a região do lucro. A região do lucro. Deixa eu ver se eu consigo. Essa região aqui é a região do lucro. É a região positiva. Né? É a região azul. É a região do lucro. Ainda há quem não goste do azul. A cor mais bonita desse estado. É a região do lucro. Então veja que quando a gente traceja aqui as 8.850 unidades, a gente vai chegar aqui a uma receita que alcança o lucro. É isso que a gente visualiza. Né? Então, aqui no ponto de equilíbrio, vocês vão observar o seguinte. Outro ponto aqui da nossa análise que eu acho interessante para vocês visualizarem. Vejam que aqui no cálculo do ponto de equilíbrio, quando a gente chega nesse ponto aqui, observem comigo. No ponto de equilíbrio, quem vai ser o custo de despesa variável total? Ó, 32.500. Esse valor aqui, ó, esse valor aqui, ó, esse aqui, é o custo de despesa variável total. De quanto? 32.000, é isso? 32.500. Esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui é o custo de despesa fixo total. De quanto? 130.000. Ele aqui, ó, 130.000. Quando a gente soma esse espaço aqui, que é de 32.500, mais 130.000, vamos encontrar uma receita de 162.500. Então veja que a receita aqui ela é igual ao somatório do custo de despesa variável total mais o custo fixo. Naturalmente que o resultado vai ser nulo. Ponto de equilíbrio, zero. É assim que a gente funciona, a gente trabalha essa análise.
não é? Do ponto de equilíbrio. E aí fica configurado esse quadro para a gente visualizar como é que discute esses pontos aqui para a gente. Bom, depois dessa análise, a gente vai trabalhar os tipos de ponto de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem operacional na frente. E depois a gente vai resolver muitas questões, até esse assunto entrar no nosso sangue. Isso tem que ser internalizado. Ok, gente? Por aqui a gente fica.